se encontra em Atos 23, de 1 a 11. Este é o momento em que Paulo estava vivendo um dos problemas, uma das barreiras mais difíceis da vida dele. E nós falamos, durante 7 semanas nós fizemos uma campanha de oração que terminou já, mas nós fizemos essa vigília hoje justamente por isso, para fechar com chave de ouro aquele período que nós oramos e oramos por quebra de barreiras. E Paulo estava vivendo um momento de barreiras, um momento de dificuldade, um momento em que ele talvez pudesse estar muito desanimado. Em Atos 23, 1 até 11 diz o seguinte: pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus em toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injúrias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo disso isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma coisa e outra coisa. E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas à parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a solda cessa, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Amém? Amém. Na caminhada de uma pessoa, cristão ou não, mas especialmente na nossa vida, nós sentimos em que há momentos que é preciso parar para se fortalecer. Há momentos em que nós sentimos que nós não temos mais forças, que nós já andamos o que tinha que andar, que nós já nos esforçamos o máximo que podíamos, e que nós agora estamos exaustos, precisando de uma recarga, precisando de uma injeção de ânimo, precisando de alguém que nos ajude, ou precisando de um milagre. Isso significa ou caracteriza uma barreira. Você chega num ponto onde você não consegue mais continuar. E essa pausa que nós tomamos, que nós às vezes temos que fazer até forçadamente, ela não é intencional, porque se fosse pela vontade do homem carnal, nós continuaríamos batendo a cabeça na parede todos os dias, porque somos teimosos. E Paulo estava ali numa dificuldade. Os irmãos que não entendem esse contexto, se você ler o livro de Atos inteiro, você vai entender. Paulo era um homem cruel. Paulo era um homem, na verdade o nome dele era Saulo. Era um homem cruel, perseguidor de cristãos, mandava matar, perseguia, e todos aqueles que confessavam a Jesus eram alvos dele. Mas Paulo um dia teve um encontro com Cristo. Ele, no caminho da cidade de Damasco, ele foi derrubado do seu cavalo pelo poder do Espírito Santo de Deus, e a luz que vinha do céu o cegou, e Deus falou com ele naquele dia. E ele, cego por alguns dias, foi curado por um homem de Deus. E a partir daquele momento, Saulo se tornou Paulo, e convertido passou a pregar com todas as forças, e a repetir, e a evangelizar, e a anunciar que Jesus Cristo era o Salvador. Aquele homem foi transformado. Por ser transformado, ele passou de perseguidor a perseguido. E Paulo fazia grandes viagens, ele viajava por toda a Grécia, viajava por toda a Europa,
viajava por todos os cantos daquela região, levando o Evangelho. E Paulo estava sendo perseguido. E naquele momento ele estava sendo julgado por um tribunal ímpio, por um tribunal de escribas, de saduceus, de fariseus, e até mesmo o sumo sacerdote, porque o mesmo sumo sacerdote que havia condenado a Jesus e pedido a Pilatos que o crucificasse, esse também era o mesmo sacerdote que perseguia Paulo. Era o mesmo corpo, era a mesma direção, era o mesmo grupo de perseguidores. E no tempo oportuno, Paulo estava ali para ser julgado, e a vontade deles, não se iluda, era para matar a Paulo. Era para executar aquele homem. Ele estava vivendo um momento difícil, assim como muitos de nós às vezes vivemos esses momentos. A perseguição contra o ministério dele se tornou tão forte que ele foi preso. Ele estava ali preso para ser julgado. E nós lemos um pouco daquele momento que estava acontecendo ali. Ele já tinha enfrentado o Sinédrio. Ele já tinha passado por um julgamento, mas assim como Jesus, que ficou como uma bolinha de ping-pong, ninguém queria sentenciá-lo, não é verdade? Paulo também estava indo de corte em corte, porque Paulo também era um homem inteligente de recursos. Quando ele foi primeiro no Sinédrio, ele usou um artifício de contar que ele era cidadão romano, porque Paulo era também romano. E o cidadão romano não pode ser julgado de qualquer forma naquela época. Precisava de um tratamento um pouco especial e mais cuidado. E ali naquele momento ele estava sendo acusado, e quando ele falou alguma coisa que desagradou o sumo sacerdote Ananias, o sacerdote Ananias mandou que os soldados o batessem na boca. E ele falou: eu vim aqui para ser julgado pela lei, e contra a lei você me manda ferir? Porque a lei não permitia que se ferisse o julgado até que se provasse a sua culpa. Então ele era um homem inteligente. Mas o fato é que aos olhos humanos, Paulo talvez estava se sentindo como um refém de judeus e romanos. Um jogo político, em que as duas partes queriam prendê-lo, as duas partes queriam julgá-lo, as duas partes queriam matá-lo. Ele estava ali numa situação praticamente impossível. Liberdade era o que talvez a única coisa que ele imaginasse que não teria mais. Mas ele soube se aproveitar daquele momento. Porque nos momentos mais difíceis, nos momentos em que nós estamos mais criticamente limitados, aonde nós realmente não enxergamos saída, esse é o grande momento para nós termos a oportunidade da vida, de buscar o Senhor, de buscar uma saída em Deus, porque esse é o momento que a sua humanidade já está derrotada. Esse é o momento que você já está mesmo se sentindo incapaz. Esse é o momento que você já concluiu, que você já tentou de todas as coisas, mas agora é só Deus na tua vida. Verdade. Só o Senhor. Paulo sabia que a sua vida não estava nas mãos de homens. A sua vida estava nas mãos de Deus. A tua vida, a vida de cada um de vocês, nunca está nas mãos de homens. Você nunca está nas mãos de patrão. Você não está nas mãos dos seus superiores. Você não está nas mãos da polícia. Essa semana nós tivemos um drama na cidade de Charlotte, porque haviam batidas de imigração, houve blitz, houve um pouco de desespero, preocupação, e eu fiquei preocupado também. E é muito difícil nessas horas nós crermos, em que Deus pode nos proteger, mas Ele pode. Deus é que permite as coisas acontecer. Neste momento, Paulo talvez pensava que era o fim, mas Jesus apareceu mais uma vez para fortalecê-lo. Jesus tinha aparecido a Paulo uma vez, quando ele estava cego. A voz que veio do lado diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Por que me persegues? Naquele momento que Paulo estava jogado na masmorra, que ele foi enviado para uma fortaleza e o julgaram numa masmorra, quem sabe escura e úmida, Jesus, mais uma vez, apareceu para confortá-lo, como disse os últimos versos que eu li, que apresentou-lhe o Senhor e disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Amém?
Você está precisando de forças para continuar? Eu creio que todos nós vivemos momentos em que nós precisamos de forças para continuar. Que nós nos deparamos com circunstâncias diferentes, mas os desafios são os mesmos. Os desafios em que nós precisamos de Deus, que precisamos de uma confirmação, que precisamos de uma resposta de Deus, que precisamos, de um sinal para que nós possamos continuar. Você está aqui hoje nessa vigília é busca de um sinal. E eu creio que Deus vai dar esse sinal. Se você ainda tem alguma barreira, uma situação difícil, eu creio que essa palavra vai te dar ânimo, vai te dar coragem, para que você prossiga, para que você sinta-se que Deus continua absolutamente no controle da tua vida, e que a situação que você está vivendo é para glorificar a presença de Deus, é para glorificar o nome dEle, e era para usar a tua vida para que isso venha acontecer. Amém. Eu gostaria de refletir em 3 pontos cruciais desse texto, para te mostrar que Deus, assim como Ele trabalhou com Paulo, Ele vai trabalhar na tua vida. A primeira coisa, queridos, é que Jesus, Ele está do teu lado. Ele está do teu lado, Ele está do nosso lado. Jesus, Ele não se ausenta. Nós não sentimos às vezes a presença de Deus, não é por causa de Deus, é por causa de nós mesmos. Porque aonde há pecado, e todos nós somos pecadores, há uma necessidade de santificação. Enquanto nós estamos em pecado, nós deixamos de sentir a presença de Deus. Porque aonde está pecado não habita a presença de Deus, ou a presença dele não se manifesta. Para que você sinta Deus, você precisa se libertar do pecado, se arrepender e santificar a tua vida. Hoje é um momento ideal, porque você vai poder orar, você vai poder ser quebrantado. Eu creio que essa palavra, o Senhor, o Espírito Santo de Deus já está tocando no teu coração para te quebrantar. Amém. Para que você se liberte do seu pecado. Aí você vai sentir a Deus. Amém. Mas Ele está do teu lado, no meio daquela noite, sozinho ali naquele calabouço, na escuridão, talvez no frio, na umidade daquele lugar. O Senhor, Paulo sente uma presença diferente. Paulo sente que o Senhor Jesus, aquele mesmo que ele tinha conhecido pela primeira vez no caminho de Damasco, apareceu novamente para ele. Ele precisava de um companheiro, e Jesus era esse companheiro. Interessante que Jesus não ficou na frente de Paulo. A palavra diz que Jesus ficou do lado. E quando as pessoas estão do nosso lado, nós sentimos que nós estamos mais amparados, não é verdade? Se você está de frente, ou de trás, ou longe, ou até mesmo que seja perto, existe uma separação. Mas quando alguém se coloca do teu lado, aí você sente que você está verdadeiramente amparado. Jesus se colocou do lado de Paulo. Com esse gesto, ele mostrou que ele estava ali. Que ele estava ali para ajudar. Que ele estava ombro a ombro. Que o ombro dele estava disponível. E é isso próprio da característica da pessoa de Jesus, porque ele deixou o seu trono à direita do Pai, ele deixou toda a glória dele no céu, para vir estar de lado com o homem, de lado com a humanidade. Ele veio estar conosco, junto mesmo. Jesus não se apartava das pessoas. Jesus não ficava, como eu estou aqui agora, talvez em púlpitos. Ele falava muitas vezes de barco para multidões, mas acabava, ele estava junto. Jesus era sempre procurado, ele gostava de estar no meio, do lado, perto das pessoas. E ele era Deus, encarnado como homem, para viver ao lado do homem. Jesus está contigo o tempo todo. Quando você mais precisa, ele está ali, se coloca do teu lado, como diz em Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Jesus está conosco.
Quando passar perto da polícia, se você está com Deus, a polícia não te pega. Quando a imigração bater no condomínio do seu lado, no seu não vai bater, porque se você está com Deus, será protegido. Mas quando coisas ruins acontecem na tua vida, porque crente também sofre, não é para a tua destruição. Não pense em você que qualquer coisa de ruim que acontece com você é porque Deus te desaprovou, é porque Deus se esqueceu de ti, é porque Deus está te castigando, porque até na justiça e até na correção, a vontade de Deus sempre é que você aprenda, que você se edifique, que você seja vitorioso. Um pai que ama o filho aqui na terra, não castiga o filho para matar o filho, não castiga o filho para prejudicar o filho, castiga porque ama e quer que o filho melhore, e que o filho seja edificado. Deus é assim contigo, nas horas mais difíceis Ele está perto de ti, Ele está do teu lado. Jesus está do nosso lado. Você acha que está sozinho? Você não está sozinho, né? Tem aquele poema lindo, que não é da Bíblia, mas é um poema tão lindo, aqueles As Pegadas da Areia. Eu não sei citar o poema, mas é um homem que parece que ele percebe que ele estava caminhando sozinho na areia, ele faz uma oração: mas Deus, tu me abandonaste, eu estou aqui, só vejo as minhas pegadas. E Deus falou para ele o quê? Não são as tuas pegadas que veste, são as minhas, eu estava te carregando no colo. Deus é assim. Jesus está do nosso lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então Jesus está do nosso lado. Jesus estava do lado de Paulo e Jesus está do nosso lado. A segunda coisa é que Jesus fala com você. Ele não fica do teu lado mudo. Ele não fica do teu lado invisível. Ele não fica do teu lado só para estar ali. Tem um propósito que ele está ali. Se ele está do teu lado, existe um propósito divino. E para Paulo, ele falou. E o que ele falou para Paulo? Tem ânimo. Tem de ânimo, Paulo. Tem de coragem, em outras traduções. Porque Paulo tinha acabado de ter uma oportunidade de julgamento. Foi esmurrado na cara e julgado na masmorra. E talvez os saduceus e os saduceus e os fariseus e os escribas e os sumos sacerdotes estavam naquele mesmo momento tramando: como que vamos matar esse homem? Aonde é que nós vamos pegar? Aonde é que nós vamos o condenar? Ou mandaremos ele para outra corte que o possa matar? Esse era o objetivo. E Paulo estava ali quando ele sentiu Jesus do lado dele, quando ele sentiu a suavidade. Ele já conhecia a voz de Deus, ele já tinha ouvido Jesus uma vez. Assim também nós sentimos quando Deus fala conosco. Jesus falou: Paulo, tem de ânimo, Paulo, não te desanimes. E o que Jesus falou para ele? Assim como testificaste de mim em Jerusalém, convém que você há de testificar de mim em Roma. Roma era como se fosse a Suprema Corte. Não é qualquer caso que vai para a Suprema Corte não, meu irmão. Milhões de casos são julgados por ano, alguns pouquinhos vão para a Suprema Corte, aonde todas as instâncias já foram tentadas, aonde todos os apelos já foram praticados, e quando não há mais outra instância para recorrer, se recorre à Suprema Corte. Paulo estava na Suprema Corte, ou ele iria chegar na Suprema Corte. Naquele momento, Roma era o império que governava o mundo. Hoje os Estados Unidos é uma potência mundial muito poderosa, a mais poderosa, mas o mundo hoje ainda é muito globalizado. Naquela época era mais centralizado mesmo, era monopólio. Roma mandava e desmandava, e é para lá que Deus queria mandar a Paulo, porque Deus queria que o nome dele fosse testificado, que a evangelização chegasse até o tribunal de César. Quando ele disse a Paulo: Paulo, tem de bom ânimo, tem coragem. Paulo reconheceu aquela voz. Paulo viu que era diferente. A voz de Jesus, ela tem autoridade sobre todas as coisas. Aleluia. Foi pela voz, foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. É pela palavra que você é abençoado. É pela palavra que as pessoas são amaldiçoadas também. A voz de Deus tem poder.
Aleluia. Neste momento, Paulo talvez recebeu um ânimo sobrenatural. Porque quando nós estamos desanimados e Deus já chega ao nosso lado e fala conosco, nós sentimos que temos superpoderes. Amém. Agora nós sentimos que nós podemos tudo. É verdade. E podemos mesmo em Cristo, todas as coisas podem acontecer. Amém. O coração de Paulo deve ter se enchido naquele instante, né? Como se fosse um balão, né? Que estufa com aquele sopro que a gente dá dentro. Quando a palavra de Deus vem sobre as nossas vidas, nós nos enchemos de ânimo, de coragem, de determinação, né? Nos enchemos de perspectiva, de esperança, de alegria. Nós ficamos quase que levitando quando temos a palavra de Deus para nós. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra, né? Lá em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu creio, Senhor. Aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava naquele momento. Foi aquilo que ele precisava de ouvir. Uma só palavra de Jesus é suficiente para reanimar a tua vida. Uma palavra. Não precisa de muita coisa. Às vezes nós estamos esgoelando na presença de Deus, agindo às vezes como criança, achando que Deus precisa de fazer algo tremendo, enquanto apenas uma palavra de Deus pode mudar toda a situação da tua vida. É verdade, Senhor. Uma palavra de Deus pode mudar o coração de um juiz. Uma palavra de Deus pode fazer com que uma ação de Deus, uma palavra, um pensamento que Deus coloca na cabeça de um ímpio, pode fazer com que aquele oficial de imigração, aprove o seu processo. Uma palavra de Deus pode fazer com que aquele homem lá do dealer possa aprovar o teu carro. Ou pode fazer com que a tua aplicação de casa, impossível de ser aprovada, possa miraculosamente ser aprovada. Amém. Uma palavra, um momento, um gesto, pode mudar todas as coisas. Porque Deus pode. Deus usa a sua palavra para nos abençoar. Você já ouviu a voz do Senhor no teu coração? Você já sentiu essa bênção, né? Hoje é um dia em que isso pode acontecer de uma forma muito forte. Nós estamos aqui na igreja com esse objetivo. Dentro da igreja é onde você está mais fortalecido. Você pode trancar a porta do seu quarto, você pode orar sozinho e Deus ouve. Mas nós estamos várias pessoas clamando ao nome do Senhor. Amém. Várias pessoas unidas. Isso tem muita força nos reinos espirituais. Amém? Amém. Glória a Deus. Então Deus está do teu lado, Jesus está do teu lado e Ele fala contigo. Mas a última coisa que Ele fez naquele momento de Paulo, é que Jesus garante que Ele vai continuar contigo. Que Ele não vai chegar e ficar do teu lado, te dar uma palavrinha, uma bênçãozinha e depois ir embora. E aí você esgota os benefícios daquela bênção e o que acontece com o dia de amanhã? E o próximo desafio? E a próxima barreira? E a próxima situação impossível? Jesus, Ele garante que Ele continua do nosso lado. Aleluia. Foi isso que Ele disse, pois do modo que você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, cabe e importa também que chegues a Roma. Jesus estava querendo usar a vida de Paulo para levar o evangelho de salvação a Roma. Jesus estava querendo usar aquele servo que estava preso para levar a tua palavra de salvação a Roma. Jesus não nos abençoa só para ficar para a gente, não. Jesus sempre quer usar a nossa vida para levar a bênção dele para outras pessoas, para que espalhe. Se Jesus te prospera muito em saúde, é porque Ele quer que a tua saúde, a tua disposição possa ser usada para abençoar outras pessoas. Se Jesus te dá muito dinheiro, é porque Ele quer que com o seu dinheiro você possa ajudar e abençoar as pessoas. Ou possa investir nas coisas dele. Se Jesus te dá muitos talentos, muitos dons, é porque Ele quer que você use a sua criatividade, o teu dom, de o que for, de cantar, de louvar, de tocar, ou de trabalhar, ou de falar, ou um dom de alegria, um dom de sabedoria, um dom de conselho. Amém.
Jesus quer que você use essas coisas. Amém. Paulo estava em Jerusalém, ele tinha acabado de dar o testemunho da conversão dele. E foi por isso que ele foi preso. Quando aqueles homens ouviram, peraí, o nosso ex-funcionário Paulo era o que estava trabalhando para a gente, para matar esse povo, agora eles está falando para a gente que ele é convertido. Tem que prender. Né? No exército eles chamam isso de desertor, né? E o crime contra desertor não tem perdão. Um soldado americano ou brasileiro, talvez às vezes o Brasil são diferentes, mas eu sei que aqui nos Estados Unidos, se você deserta, aquilo nunca sai do seu recorde. Você é liberado com desonra e aquilo ali está no seu social security, todo o trabalho que você aplicar vai estar falando lá que você é desertor. Nunca mais vai sair. Paulo tinha desertado a chefia dele. E Jesus deu uma garantia para Paulo que aquela não seria a sua última noite. Que aquela escuridão daquela masmorra ali, daquela cela, que aquele frio, que aquele lugar indigno, desumano, ele não passaria a última noite da vida dele ali não. Ele continuaria pregando da mesma forma que Jesus ajudou ele no início do ministério dele. Da mesma forma que Jesus falou, Paulo, por que me persegues? Da mesma forma que Jesus injetou Paulo e projetou ele no ministério, Jesus estava falando, eu vou até o fim contigo, meu irmão. Eu vou até o fim contigo. Se Jesus nos deu um ministério, é para nós chegarmos até o fim. Paulo mesmo disse, né? Combati o bom combate, guardei a carreira, né? Venci. Foi ele que falou isso. Ele teve motivos para falar isso. Né? Às vezes nós lemos a palavra de Deus e não pensamos. Quando Paulo disse isso, ele tinha vivenciado isso. Ele estava falando palavras de testemunho, não palavras vazias. O Senhor Jesus apontou para Paulo e falou, seu destino é dar testemunho de mim. Roma, Paulo. Talvez nem Paulo pensava que chegaria tão longe. Mas você sabe que Paulo uma vez teve a oportunidade de ser solto, ele não quis? Ele teve a oportunidade de ser um homem livre. E não quis. Porque ele sentiu no coração dele que não era propósito de Deus que ele fosse livre. Tornar-se a viver uma vida comum, que Deus queria usar a Paulo até o fim. A promessa de Jesus se cumpriu. Jesus livrou Paulo daquela cilada dos judeus. E ele foi protegido, diz a palavra, lá em Atos 23, mais à frente, diz que por 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros protegiam a Paulo, quando ele saiu daquela cadeia. Em sua caminhada até Roma, ele testemunhou para vários homens importantes. Ele testemunhou para o governador Félix, ele testemunhou para o governador Festo, ele testemunhou para o rei Agripa, está tudo lá no livro de Atos. Leia o que aconteceu depois que Paulo se soltou. E ele também na viagem sobreviveu até um naufrágio. Mas isso vai ficar para domingo lá na igreja. Né? Paulo tinha acabado, eu fico imaginando, né? Paulo acaba de sair de uma cadeia. Jesus chegou do lado dele, falou, estou contigo, Paulo, tem ânimo. Vai pregar em Roma. O que acontece logo depois? Tem um naufrágio. Imagina Paulo, será que foi Deus mesmo? Como que eu vou morrer afogado aqui agora? Você falou que eu tinha que ir para Roma? Mas isso fica para domingo. Mas ele sobreviveu até mesmo a um naufrágio. Finalmente ele chegou a Roma para evangelizar. Em Atos 28 diz, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Isso aqui era a prisão igual tem lá no Brasil hoje em dia, para aqueles políticos lá. Ele estava preso na casa dele, igual o presidente, o ex-presidente da CBF, que está no apartamento de 5 milhões de dólares lá em Marrapa, preso. Essa aqui era a prisão de Paulo, né? Ele estava preso na casa dele, pregando, recebendo as pessoas.
Jesus o tinha livrado da cadeia e colocado ele numa prisão domiciliar, onde ele podia pregar à vontade. Amém. Onde ele podia receber as pessoas e fazer o ministério dele. Por 2 anos ele esteve ali. Jesus tem um plano de paz para você, queridos. Ele tem um plano para você. E esse plano tem que se cumprir. Amém. Só há uma forma de nós sermos felizes: dentro do plano de Deus. Enquanto nós desistimos ou resistimos, nós vamos ficar dando voltinha aí, não vai acontecer nada. E não vamos colher alegria. Porque nós podemos até colher outras coisas, mas não alegria. Não alegria, não paz. Ele pode levar você muito além. Ele é poderoso, diz a palavra, para fazer infinitamente mais do que o quê? Do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:10. Aleluia. Quem disse isso? Paulo. Paulo disse essas palavras. Você já sabe o propósito de Deus para a tua vida? Talvez você sabe. Talvez você se rejeita a assumir. Talvez você não sabe. Mas existe um propósito para a tua vida. Existe um propósito divino para a sua vida. E às vezes não é um só. Que nós vivemos às vezes uma vida longa, né? E Deus coloca vários propósitos nas nossas vidas. E eles vão se cumprindo. À medida que você fica com Deus, um propósito se cumpre e começa outro. E os planos de Deus vão se renovando, mas você precisa querer sempre estar dentro do propósito de Deus. Por isso não há motivos, né? Para que você sinta-se sozinho, para que você sinta-se abandonado, para que você sinta que a sua barreira é para a destruição, é para a morte, que a tua barreira é impossível, que não tem mais jeito para a tua vida, que não tem mais jeito para as tuas situações. Deus tem um propósito. Ele está do teu lado. Ele fala contigo. E há de falar contigo hoje à noite. E Ele continua contigo até o fim. Amém? Quando você achar que está difícil, lembre-se disso. Quando você achar que está complicado, lembre-se disso. Porque isso te trará esperança. Isso te trará ânimo. Né? Jesus está falando, tenha de bom ânimo. Jesus mesmo falou isso para nós, enquanto ele estava vivo. Ele falou, tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. No mundo tereis problemas. No mundo tereis dificuldades. No mundo tereis barreiras. Mas tenha de bom ânimo, diz o Senhor. Porque eu venci o mundo. E Ele nos mostrou que nós podemos vencer também. Amém? O Senhor é bom, né, irmãos? Você já deve estar sentindo a presença de Deus, amém? O Senhor está neste lugar. Amém? Eu já posso sentir a presença de Deus aqui. Porque a palavra do Senhor é tão fiel. Quando o Senhor diz onde tem 1, 2, 3, reunido eu estou, né? Você sabe que nem todas as pessoas gostam de vigília e de oração. Porque é um sacrifício ao Senhor. Mas esse sacrifício é muito importante, a gente sair um pouquinho da zona de conforto e vir para um momento como esse. Mesmo tendo que acordar cedo, mesmo renunciando umas horas de dormir, porque Deus honra. Amém? Amém. Deus honra e nos recompensa. Eu mesmo sou uma pessoa assim, que uma noite perdida, uma noite sem dormir é um dia perdido. Não sou uma pessoa da noite. Mas eu sei que amanhã Deus vai me dar uma grande vitória. Amém? Amém? Eu gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia em Jeremias 29. Jeremias 29 diz algo muito interessante. 13. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deixa eu repetir, porque eu gostaria que isso fosse ministrado no seu espírito. Você vai precisar desse versículo bíblico toda essa ministração da noite. Amém? Nós vamos ficar aqui até às 5 horas da manhã. É brincadeira. Amém? É brincadeira, irmão. Tem gente que tomou susto, mas não. Eu gosto de falar, mas nem tanto. Todo mundo encontrou Jeremias 29, 13? Vamos ler junto? Vós me buscareis e me achareis
quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem que nós temos que buscar? O Senhor, não é verdade? Vós me buscareis. Quem é o vós? Eu e você, né? Quando eu e você buscamos o Senhor, é promessa dele que ele se deixa ser encontrado por nós. E isso é maravilhoso, não é? É uma certeza que Deus vai nessa noite se manifestar a mim e a você. Eu queria, irmão, falar para você hoje sobre um homem que queria muito ver Jesus. Esse homem, ele tinha um desejo muito grande de ver Jesus, ele tinha uma curiosidade muito grande de ver Jesus. E o nome dele era Zaqueu, que significa Deus se lembra. Abre a sua Bíblia em Lucas 19. Lucas 19 conta a história desse homem fantástico. Se você não abrir a sua Bíblia e ler, irmão, você vai ter que acreditar no que eu falo, amém? Por isso é importante você abrir a sua Bíblia e acompanhar. Zaqueu, ele tinha esse desejo, ele tinha uma curiosidade de ver Jesus. Então Lucas descreve essa história assim: tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em sua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que o viram isso murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Todos. Ninguém concordou com essa atitude de Jesus, nem os discípulos. Todos os que viram isso, no 7, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres de todos os meus bens a metade, e se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe então Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, porque este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam perdido. Abaixa sua cabecinha um pouco, feche os seus olhos, deixa eu ministrar sobre a sua vida, no poder do sangue de Jesus, amém? Amém. Oh, querido Jesus, aqui está a tua igreja, a minha vida. Eu me coloco diante do teu altar, eis-me aqui. Usa a minha vida, Senhor, com poder essa noite. Para, Senhor Jesus, que não saia ninguém daqui sem que essa semente dê fruto. Sem que essa semente, Senhor Jesus, que está sendo lançada hoje, venha trazer transformação, mudança, desejo de te encontrar. Desejo, Senhor, de te encontrar de novo, te ver de novo. Senhor, em nome de Jesus, ministra no nosso coração de uma maneira que só Tu, Espírito Santo de Deus, sabe fazer. Usa a cada pessoa aqui da maneira que Tu quer usar. Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor pelas causas que cada um trouxe aqui impossível hoje. Deus, cada causa impossível que cada irmão entrou aqui hoje, eu coloco diante do teu altar nessa hora. Que o teu Espírito Santo possa sondar cada coração, visitar cada coração nessa hora. Aquela causa, Senhor, que nós entramos aqui hoje, que temos orado na madrugada, que temos te buscado, que nessa campanha colocamos diante de Ti. Senhor, que hoje seja noite de vitórias, que hoje seja noite de libertação, noite de cura, noite de salvação. Senhor, a Tua palavra diz, como nós acabamos de ler, que Tu, Senhor, veio para aquele que estava perdido. Então, Jesus, que Tu possa nessa noite nos encontrar. Se Te buscarmos de todo o nosso coração, nós lemos em Jeremias, nos encontraríamos contigo. Então, Jesus, nós declaramos a Tua glória nesse lugar.
Declaramos a tua glória nesse lugar. Oh, Jesus. Aonde iríamos se só tu tem palavra de vida eterna? Se só tu é a fonte de vida. Em nome de Jesus nós oramos. Declarando a tua glória. Declarando, Jesus, que não vai sair ninguém daqui sem uma porção tua nessa noite. Porque tu não despede ninguém de mão vazia. Assim é o Deus que servimos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Queridos, essa passagem bíblica, Deus fala muito comigo com essa passagem, porque Zaqueu, ele era um homem que, pelos olhos humanos, Zaqueu não tinha razão nenhuma para fazer o que ele fez. A Bíblia, nós lemos que Jesus, ele tinha acabado de fazer um milagre, curando aquele cego Bartimeu, era aquela mesma estrada que pregamos no outro dia. Jesus tinha acabado de curar aquele cego. Jesus vem andando naquela cidade, e os testemunhos do que Jesus estava fazendo já estava perpetuando em todos os lugares. E Zaqueu escuta falar de Jesus. Assim eu imagino. Zaqueu escuta que Jesus havia curado o cego Bartimeu. E Zaqueu, ele toma uma atitude. O ano está começando, de 2016, e uma atitude pode mudar a sua vida. Você crê nisso? Dê um amém. Amém. Uma atitude sua pode mudar a sua vida. Zaqueu, ele teve uma atitude surpreendente. Surpreendente. Os homens do Oriente Médio, eles têm uma reputação, eles não saem correndo na frente de ninguém. E nem aqui, né, irmão? Você vê alguém correndo, dependendo do horário onde está, a polícia pensa que é ladrão. Né? Se for no Brasil, então é um problema, não é? Mas Zaqueu, a Bíblia diz que ele saiu correndo na frente daquela multidão. Às vezes é preciso eu e você nos soltarmos da multidão para encontrar Jesus. E Zaqueu, ele sai do meio da multidão, sai correndo na frente, sem se importar com o status dele. Você leu comigo que Zaqueu, ele era um homem chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu era um homem rico. Ele tinha uma reputação a zelar. Imagina um homem rico, poderoso, sair correndo na frente de uma multidão. Ou é dor de barriga, que a pessoa está tendo, ou roubou alguma coisa. Porque isso não é comum, não é verdade? Esses homens nessa época, eles andavam com a cabeça erguida, o ombro em pé, passos firmes, porque representava a reputação deles. E Zaqueu abre mão de tudo isso e sai desesperadamente para encontrar Jesus. Isso é fantástico, não é? É preciso sair da nossa área de conforto para encontrar o nosso Jesus. E vale a pena. A gente vê por Zaqueu como valeu a pena essa atitude de Zaqueu. E Zaqueu, eu imagino que ele começou a olhar de um lado para o outro e falar, e agora eu sou baixinho, está uma multidão enorme, baixinho não vê nada mesmo, né? E ele queria ver Jesus. Então ele tem uma ideia. Ele diz, vou subir naquela figueira, vou ficar lá em cima olhando quem é Jesus. Só para você descontrair um pouquinho. Diz que no interior, lá da Bahia, tinha um homem baixo, e ele chegou no local e tinha um alvoroço de pessoas, muita gente, uma roda de gente, e aquele homem tentava olhar de um lado, do outro, o que está ali? Aí ele, eu tenho uma ideia, dá licença, porque quem está ali é meu parente, dá licença. Quando ele chega lá, é um burro que tinha sido acidentado. Fantástico, né? Mas assim, uma pessoa pequenininha não consegue enxergar muita coisa. Tem gente que dá risada depois que a piada acabou. É mais engraçado, gente. Não é? Eu sou desse tipo. Entendo uma piada só depois. Volto para casa, na hora que eu lembro, eu falo, nossa, que engraçado. Que engraçada essa piada. O que aconteceu com aquele homem? O burro, mas ele era burro mesmo, né? Ele não era só baixinho, ele também tinha um problema de inteligência. Mas Zaqueu não, ele era baixo, mas ele era inteligente. Zaqueu, ele sobe naquela árvore para ver Jesus. Eu imagino Zaqueu ali em cima olhando, aquela multidão, ele pensando, qual dos 12 é Jesus?
Quem será que é Jesus? Nessa multidão, quem é Jesus? O que será que está acontecendo? E aquela multidão aproximando, Zaqueu olhando, ele não conhecia que era Jesus. Quem será que é Jesus? Mas nós lemos aqui no início: buscar-me-eis, me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmão, eu não sei o que Zaqueu estava pensando nessa hora, mas eu sei o que Jesus pensou. Jesus, quando ele olha para aquela árvore, diz: Zaqueu, desce daí depressa. Zaqueu deve ter falado: meu Deus, que fantástico, ele me conhece, sabe o meu nome. Eu não sei o que Zaqueu pensou. Talvez ele olhou e falou: estou sonhando, gente. Esse sol do Oriente é muito forte. Estou escutando coisas, não é que eu virei profeta? Não sei o que Zaqueu estava pensando. Mas eu sei o que Jesus pensou. Eu sei o que Jesus pensou. Isaías 43 diz assim: eu te remi, eu te escolhi e te chamo pelo nome. Você é meu. Assim diz o Senhor. E isso é para mim e para você. Querido, deixa eu te dizer, irmão, o Senhor te escolheu. Ele te remiu com o sangue dele. Os remidos são remidos por causa da morte de Jesus no Calvário. Ele te conhece e te chama pelo nome. E ele, não inconformado com tudo isso que ele fez, ele diz: você é meu. É maravilhoso pertencer a um Jesus assim, não é? É maravilhoso você pertencer a um Deus que olha para você e diz: você é meu. Olha, Deus não tinha razão nenhuma para olhar para mim, para você e dizer: Leia, você é minha. Olha, você é meu. Você já viu Buda fazer isso, irmão, com alguém? Você já viu Shiva fazer isso? Você já viu Chico Xavier fazer isso? Você já viu o Papa fazer isso? Mas Deus faz. Deus olha e diz: eu te remi, eu te escolhi, eu te criei, eu te chamo pelo teu nome. Você é simplesmente do Senhor. Não é uma produção independente. O Senhor te criou com tantos detalhes, de uma maneira tão especial. E ele disse para aquele Zaqueu assim: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, quando ele desce, a Bíblia diz que ele desce com muita alegria. Que ele desce e recebe Jesus com muita alegria. E às vezes, irmão, a gente vê muitos crentes fazendo assim, ó: eu tenho que ir na igreja, eu preciso mesmo ir na vigília de oração. Ai, meu Deus, que desânimo, está fazendo frio, está calor, vai nevar. Ai, Jesus, não vou não. Você já viu? Zaqueu recebe Jesus com alegria. Jesus, quando olha o coração de Zaqueu, quando Jesus olha para Zaqueu, ele conhece o que está no coração de Zaqueu. Quando Zaqueu sobe naquela árvore, aquela atitude de Zaqueu, Jesus olha e descreve o que está lá dentro. Porque a palavra do Senhor diz assim, que a palavra nem chegou ao nosso paladar, nem chegou à boca, e o Senhor já discerne todas as suas palavras. Então Deus já sabia que Zaqueu queria muito encontrar ele, que ele não tinha subido naquela árvore somente para fofocar. Qual é a manta de Jesus? Será que é de linho puro? O que será que o sapato de Jesus é? Não foi para isso que Zaqueu subiu ali. Zaqueu queria realmente ter um encontro com Jesus. Eu não sei até que ponto você conhece Jesus. Eu não sei até onde você tem experiências com o Senhor Jesus. Eu sei que Zaqueu não conhecia Jesus. E sei de outra coisa, sei que eu conheço um Jesus, que é a rosa de Saron. Eu conheço um Jesus que é o Filho de Deus. Conheço um Jesus que é a cura. Conheço um Jesus que é o libertador. Conheço um Jesus que salva. Conheço um Jesus que muda a história. Conheço um Jesus que é capaz de coisas extraordinárias para salvar uma pessoa. Jesus se importar com a cura, uma febre apenas da sogra de Pedro. Ainda tem gente que faz piada com sogra, né, irmão? Eu falo, não, porque Jesus ajudou a sogra do Pedro, curou, né? As sogras são abençoadas. Mas você percebe Jesus se importando com coisas tão pequenininhas,
que uma febre é muito pequeno. Você percebe Jesus preocupado com coisas mínimas. Zaqueu desce com tanta alegria para receber Jesus. Zaqueu poderia ter todos os motivos para descer daquela árvore e dizer assim, nossa, mas eu nem preparei a casa. O que Jesus vai comer? Eu não dei ordem serviçal para preparar a comida. O que Jesus vai comer na minha casa? Onde ele vai dormir? Gente, mas Jesus é para frente, hein? Está se convidando para ir na minha casa? Se Jesus, irmão, se você se convidar para ir na casa de algumas pessoas, não abra a porta. Você não foi convidado. Mas quando é Jesus, a gente abre, não abre? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo, diz o Senhor. Zaqueu, ele não tinha nem ideia do que ia acontecer com aquela chegada extraordinária de Jesus na casa dele. E você sabe, irmão, que o que me surpreende muito é que ninguém apoiou Jesus. Ninguém apoiou Jesus. Todos ficaram contra, dizendo, mas Jesus, você vai hospedar na casa de um pecador? Fala sério, né? Você que é o santo de Deus. Vai fazer o que lá? Vai para a casa de Pedro, de João, que é seu discípulo, que é o que você ama. Vai para qualquer canto. Mas você vai para a casa de um pecador mesmo? Olha, Jesus, a sua fama vai correr o contrário agora, hein? Vai correr, que isso não é muito bom confiar em você, não. Jesus, irmão, ele olha para tudo aquilo. Diz, olha, um abraço, eu sou filho de Deus, me compadeço de quem eu quero, faço o que eu quero. Certa vez Jesus me surpreende com um versículo bíblico que eu amo ele. Jesus decide abençoar alguém e os discípulos olham e dizem assim, mas você vai ajudar esse pecador? Jesus diz, te importa que eu seja bom? Te importa que eu seja bondoso com o que é meu? Amém? Amém. A Bíblia diz assim que o nosso Deus, ele dá o Egito, a Etiópia, pela nossa causa. Eu e você somos muito especial para o Senhor Jesus. Somos muito especial para o Senhor Jesus. Jesus, quando chega naquela figueira, ele olha para Zaqueu. Ele não vê um homem que defraudava os outros. Zaqueu era cobrador de impostos. Ele era muito mal visto pelos judeus, embora ele era judeu, porque ele trabalhava para Roma. E ele cobrava impostos muito altos. Um jugo muito pesado que ele cobrava das pessoas de impostos. Então ninguém queria ficar perto de Zaqueu. Ninguém gostava de Zaqueu. Por isso as pessoas estavam chamando ele de pecador. Porque ele dava um jeitinho de puxar o tapete do povo na hora de pagar as taxas, pagar os impostos. Zaqueu não era um homem honesto. Mas Jesus, quando olha para Zaqueu, Jesus não vê a desonestidade de Zaqueu. Porque Zaqueu não é a desonestidade. Jesus não vê o roubo, porque Zaqueu não é o roubo. Jesus, quando olha para Zaqueu, ele não vê o passado, ele vê o futuro de Zaqueu. Ele vê a frente. Quando Jesus olha para mim e para você, Jesus não vê a doença. Porque nós não somos a enfermidade. Amém? Amém. Quando Jesus olha para mim e para você, Jesus não vê o cigarro, o vício. Porque nós não somos o vício. Amém. Quando Jesus olha para mim e para você, Jesus não vê a mentira. Porque nós não somos a mentira. Nós somos a glória do Senhor. Amém. Quando Jesus olha para mim e para você, o Senhor Jesus não vê o orgulho. Sabe por quê? Porque eu e você nascemos para a glória do Senhor. O Senhor Jesus, quando olha para mim e para você, ele vê assim, esse é meu filho, minha filha amada. E eu chamo de meu. Jesus chama Zaqueu, que significa eu me lembro. Jesus se lembra de mim e de você. Sabe que cada vez que Jesus olha nas mãos dele, eu imagino que Jesus, quando vê as mãos perfuradas, ele lembra de mim e de você. Ele olha e diz assim, esses buracos na minha mão foi por aquela pessoa. Foi por Zaqueu. Eu sou o Zaqueu de Deus. Você é o Zaqueu de Deus. Zaqueu sobe naquela árvore para encontrar Jesus, para buscar Jesus. Sabe que eu e você temos uma árvore nossa, pessoal, que nós precisamos subir nela? Essa árvore representa as nossas limitações.
orgulho, a altivez. Não é muito bonito uma pessoa adulta subir numa árvore, né? É bonito uma criança. Mas um adulto em público, no meio de uma multidão, não é engraçado. No mínimo, as pessoas vão achar que você está doido. Porque não é, irmão? Não é assim de bom tom uma pessoa educada, no meio de uma multidão, ficar subindo de uma árvore. Ou é? Não é comum, né? Aí você corre, você fala, a pessoa está com problema. Está escondendo da polícia, alguma coisa se a pessoa subir nessa árvore, não é? Zaqueu abre mão de tudo isso. E muitas das vezes nós precisamos abrir mão de tudo para servir o Senhor. Precisamos abrir mão, renunciar às coisas que estão nos impedindo de ver Jesus, de encontrar Jesus. Cada um de nós temos uma árvore para subir. Precisamos subir nas nossas árvores. Esse lugar, essa árvore, para mim, para você, é o Santo dos Santos. Aleluia. É aquele lugar elevado que, quando nós começamos a buscar o Senhor, nós esquecemos o que está em nossa volta. Tem pessoas que têm uma maneira muito especial de buscar o Senhor, diferente uma da outra. Porque nós não somos pessoas iguais, não é verdade? Tem uma genética do céu em mim e você que me leva a adorar a Deus, a entrar no Santo dos Santos, a subir na minha figueira de maneira diferente. Tem pessoas que começam a balbuciar uma música e daqui a pouco entra no Santo dos Santos. Tem pessoas que começam a dedilhar uma música no violão e entra no Santo dos Santos. Tem pessoas que fazem um jejum e entra no Santo dos Santos. Outro dia, a minha filha me disse que ia fazer o jejum. A jejum de criança é aquela história, né, irmão? O que eles querem. Aí é o tempo que eles querem. Você não pode cobrar muito de uma criança. Mas eu ensino para os meus filhos a jejuarem, a orar, a buscar ao Senhor. A renunciar um pouco à comida, renunciar um pouco o desejo da carne para servir ao Senhor naquele dia. Tem pessoas que entram na presença de Deus extraordinariamente quando faz o jejum. Consegue entrar no Santo dos Santos. Tem outras pessoas, como eu, que começam a ler a palavra, ouvir uma pregação. Você não imagina, eu sou arrebatada. Eu começo a escutar uma música, ao invés de eu ser arrebatada pela música, eu começo a pensar assim, eu vou pegar essa música, já sei, vou pregar sobre isso. Eu estava escutando como Zaqueu, né? E pensei, vou pregar sobre isso. Senhor, essa figueira é o Santo dos Santos. Você vê que toda a minha genética inclina para isso? Até quando eu coloco um fone e vou andar cantando, daqui a pouco aquela pregação me leva para, aquela música me leva para fazer uma pregação. Glória a Deus. Um passarinho que voa, eu lembro, Deus apazenta os passarinhos e cuida deles. Quanto mais de mim, dali eu já faço uma pregação. Um dia eu estava na praia com o pastor e nós vimos um passarinho, uma gaivota, várias gaivotas, a gente estava jogando amendoim para as gaivotas. Os meninos jogavam, mas irmão, parecia uma gaivota estressada. Estressada. A gaivota não deixava ninguém encostar perto, a gaivota estava brava. Falei, mas eu nunca vi gaivota estressada, passarinho estressado. Pois a Bíblia diz que Deus cura dos passarinhos. Esse passarinho está sem noção. Não sabe que Deus cuida dele. O pastor até deu risada. Mas você sabe que disso daqui eu fiz uma pregação. Porque toda a minha genética inclina para isso. Tem pessoas que, talvez o Ricardo, que é compositor, a genética dele deve inclinar sempre para escrever música. Tudo deve levar ele a escrever uma música. Quem canta, como Samuel, Michele, Jô, eu imagino que quando elas começam a cantar, eles devem entrar no Santo dos Santos e o mundo em volta deles deve acabar. Qual é a sua maneira de falar com Deus? Qual a sua maneira de subir na figueira? Qual a sua maneira de entrar no Santo dos Santos? Como você tem experimentado o Senhor no seu dia a dia? Qual é a sua... Irmã Leia, você sabe que eu nunca observei como é que a minha figueira é? Você sabe que eu nunca percebi como é que eu entro no Santo dos Santos? Começa a orar e perguntar, Senhor, de que maneira eu posso entrar no Santo dos Santos? Porque é como o João cantou, quem já experimentou não quer sair. Quem já entrou não quer sair. Por isso que Pedro, quando ele sobe no Monte da Transfiguração, com Jesus ali, ele diz assim, vamos ficar aqui e fazer uma tenda. Para mim, é
embora? Que nada, vamos ficar aqui não, vamos descer. É hora de trabalhar, por quê, irmão? Quem sobe na figueira precisa descer. Quem entra no Santo dos Santos precisa descer para a orla terrestre e trabalhar para o Senhor. A Bíblia diz orar e vigiar. Vigiar é ter os pés na terra. Porque se você não vigiar, o diabo vem e toma tudo que é seu. Orar é manter a cabeça conectada com as coisas de Deus 24 horas. Senhor, eu vou para tal lugar, vai comigo. Senhor, eu vou tomar um banho, vamos comigo. Senhor, eu vou fazer um café, vamos comigo. Jesus, eu preciso resolver uma coisa, vamos comigo. Senhor, eu preciso pegar um trabalho, vamos comigo. Vou naquela entrevista, vamos comigo. Isso é estar no espírito de oração. Mas vigiar é estar com o pé na terra. Eu preciso prestar atenção no que está acontecendo comigo. Porque senão o diabo vem matar, roubar e destruir e leva tudo que é seu. Então é preciso estar conectado com o mundo, né? Amém. Tem gente que é sem noção, irmão, igual o passarinho estressado, que não sabia que Deus cuidava dele. Tem gente que é tão sem noção que nem para evangelizar dá conta. Porque a pessoa não sabe o que vai falar. A pessoa não tem noção de nada. Quem é Neymar? Não sei exatamente. Jogador de futebol. Né? Quem é o presidente dos Estados Unidos? Eu acho que o ano da eleição não chegou, que ainda é Obama. Quem é o governador daqui? Quem é o prefeito? Quais são as 7 maravilhas do mundo? Qual é o maior museu? Tem gente que não sabe. Como é que você vai evangelizar? Como o pastor falou que Deus mandou Paulo para Roma. Como é que a gente vai evangelizar se a gente é sem noção? Tem gente que é sem noção, inclusive, da Bíblia. Amém? É sem noção da Bíblia. Crente tem que ser interessado, curioso, igual Zaqueu. Precisa ser curioso, irmão. Quem está cantando essa música? Olha, precisa saber quem está cantando. Gente, esse pregador é bom, deixa eu ver quem é. É assim. Quando eu escuto um louvor que eu não conheço, no outro dia eu procuro saber quem é. Deixa eu ver quem é esse louvor, Deus falou comigo. Mas tem gente que não tem noção. Não tem interesse pelas coisas do Senhor. Tem interesse por tudo de Hollywood, por tudo da Globo, sabe tudo, né? Sobre moda, sobre Louis Vuitton, Coach, Michael Kors, unha de silicone, cílios postiços, cabelo de chapinha, sem chapinha, né, Eduardo? Olha, sabe de tudo sobre futebol. Direita, esquerda, quem joga no meio, na frente, que eu não sabia que tinha isso. Mas um dia eu falei, eu quero aprender um pouco. Né? Pelo menos quando o Brasil jogar, eu preciso vestir a camisa amarela. Hein? Eu tenho que pelo menos saber que a amarela é a cor do Brasil, amém? Amém. Mas tem crente que é assim, sem noção, igual um passarinho desequilibrado. Não tem noção das coisas. E eu preciso ser uma pessoa curiosa. Curiosidade é sinônimo de inteligência. As pessoas curiosas, elas sempre aprendem algo novo. Então, deixa eu conhecer um pouco sobre o mundo gospel, né? Deixa eu conhecer um pouco sobre coreografias, sobre esse povo que prega. Por que eles pregam? O que está acontecendo mesmo? Amém? Amém? Outro dia eu falei o nome de um cantor famoso para a pessoa. A pessoa falou, não conheço. Você não conhece, não? Ah, então você está perdendo. Não está perdendo? Se Zaqueu não sobe na árvore, Zaqueu perderia muito. Então, irmão, vamos assim tentar nos informar tudo que nós podemos. Quando você relacionar com alguém, procura saber quem é a pessoa, se interesse pela vida da pessoa, como Jesus se interessou pela de Zaqueu. Quem é essa pessoa? Onde mora? Como é que chama? Como que trabalha? O que precisa? Para onde vai? De onde veio? Quem é esse meu irmão, essa minha irmã? Amém? Amém? Mas às vezes a gente conhece pessoas que conversam com a outra, fala de coisas tão vazias e ninguém sabe quem é quem. Como é que eu vou ganhar essa pessoa para Jesus? Como é que eu vou trabalhar para o Senhor dessa maneira? Amém? Amém. Precisamos ser crentes antenados, ter uma noção do que está acontecendo no mundo islâmico. Então precisa conversar um pouquinho, né? Para isso, é preciso que eu e você venhamos nos centrar no que está acontecendo no mundo. É porque Jesus volta, irmão, a gente nem sabe quais são as profecias. Porque você não sabe que a lua já virou
né, que a aroa já virou sangue, já cumpriu essa profecia em Apocalipse. Tem crente que não sabe, acha que realmente é um fenômeno da natureza que não tem na Bíblia, porque não tem curiosidade. Daqui a pouco todos os sinais se cumprem, Jesus volta e você vai ligar lá na minha casa, eu não vou estar lá. Ué, a irmã Léo não me atende mais. Vou ficar com raiva dela, já liguei 10 vezes, ela não atende. Né? E aí a irmã Léo foi arrebatada. Mas esteja alienado, procurando saber o que Jesus está dizendo, o que os sinais do tempo estão dizendo. Né? Está perto de Jesus voltar a arrebatar a igreja, né? O que está acontecendo na minha vida? Sabe que Zaqueu, irmão, eu me lembro quando Zaqueu desce com alegria para receber o Senhor, me lembra assim, que Paulo diz assim, quando eu era criança, agora que cresci, penso como adulto. Tem crente que fica como criança a vida inteira, e o pior não é esse, é crescer, virar adolescente, aborrecente na igreja. Você já viu? Eu já fui assim. Teve uma época na minha vida cristã que eu me tornei, como toda criança se torna adolescente. Eu me tornei aborrecente. Comecei a aborrecer a cabeça de todo mundo na igreja, inclusive do meu pastor. E aí, irmão, nós precisamos olhar e avaliar nós mesmos. Será que eu estou crescendo espiritualmente? Será que eu estou servindo o Senhor com alegria? Como será que eu vejo Jesus para mim? O que será que Jesus significa na minha vida? Deixa eu produzir alguma coisa. Zaqueu, ele tem uma outra atitude que muda a vida dele. Se Zaqueu só fizesse isso, já estava de bom tamanho talvez para Jesus. Mas Zaqueu, insatisfeito, ele vai um pouquinho além. Ele vira para Jesus e diz, Senhor, de tudo que eu tenho, eu vou dar a metade aos pobres. E as pessoas que eu defraudei, que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Você tomou um susto, né? Irmã Léo mandou dar meu dinheiro para os outros. Mas não vou não, amém, irmão? Você pode ficar com o seu dinheiro, que isso não é... A palavra do Senhor, o que Zaqueu falou, é porque o coração de Zaqueu estava amarrado com o dinheiro. É porque Zaqueu, ele tinha determinado no coração dele, que ele seria um homem rico de todas as maneiras. E Zaqueu, ele passava por cima de qualquer pessoa para ter dinheiro. Só por isso que Zaqueu teve aquela atitude. Mas nós podemos construir o que Deus quer te dar. Amém? Amém. Sem precisar dar sua metade para os pobres. Zaqueu precisava desfazer do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro era o senhor de Zaqueu e não Zaqueu o senhor do dinheiro. Porque o dinheiro mandava nas atitudes de Zaqueu. Zaqueu não tinha tempo para ir para a igreja. Zaqueu não tinha tempo para nada na vida. Só para dinheiro. Zaqueu não tinha tempo para Deus. Zaqueu não tinha tempo para a família. Zaqueu não tem tempo para nada na vida. Só para o dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Virou tio Patinhas. Zaqueu ficou naquele síndrome do tio Patinhas. Então, ele é movido a renunciar. Eu não sei o que tem te impedido de entrar no Santo dos Santos. Mas é preciso renunciar. É preciso renunciar. Tudo que está te levando a afastar do Senhor. Renuncia essa mentira maldita. Porque você não é a mentira. Amém? Amém? Renuncia esse orgulho. Porque ele não é seu, ele é um pecado de Lúcifer. Não é seu. Renuncia esse cigarro maldito. Porque você não desceu para ele. Renuncia a bebida. Renuncia a falta de perdão. Renuncia tudo que não vem do Senhor na sua vida. Zaqueu, ele renunciou. O que estava afastando ele do Senhor? É o dinheiro. No meu caso, não é o dinheiro. Então, não preciso dar nada meu para os outros. Porque eu já dou mesmo. Não tem problema. Eu não preciso renunciar ao dinheiro. Mas hoje eu renunciei a algumas coisas. Eu ministrei antes para mim mesma, na minha casa, essa palavra. E eu renunciei a algumas coisas. Eu renunciei coisas que eu via que eu poderia estar em outro nível espiritual. Eu poderia estar num lugar mais alto. Eu poderia estar... Deus podia estar usando a minha vida muito mais. E eu precisava fazer algumas renúncias. E às vezes, irmão, a gente precisa renunciar esse gênio maligno que gera confusão, facção, divisão dentro de casa. Sabe esse gênio que grita, que briga, né? Que tem que ser do meu jeito. Às vezes nós precisamos renunciar até mesmo a comida que comemos demais.
até a língua que falamos demais. Renuncia. Eu queria que você tivesse um minutinho para você olhar para dentro de você. Feche seus olhos. O que você precisa renunciar? Eu queria que você olhasse para você e dissesse: Senhor, eu me lembro que eu preciso renunciar isso, aquilo. Senhor, eu me lembro que tem esse pecado que eu tenho lutado contra ele, mas eu não estou conseguindo. Eu sei que tu me ama e me chama pelo nome. Eu sei, Senhor Jesus, que tu tem um plano na minha vida. E hoje tu quer entrar na minha casa, cear comigo, ter um encontro comigo. Mas isso tem tirado a minha alegria de te servir. Esse pecado tem me tirado da tua presença. E eu preciso renunciar isso nessa hora. Arabaixa lá dali, carabalada laias. Só você sabe o que você precisa renunciar. O que você precisa renunciar para subir a sua figueira hoje. O que Deus tem para você hoje. Aí onde você está, o que Deus está falando para você não é o que Ele fala para mim. O que Deus está ministrando no seu coração agora, não é o que Ele está ministrando no meu. Mas de uma coisa eu estou certa: os seus pecados não são iguais aos meus. Por isso o Senhor ministra de maneira diferente. Mas renuncia para você ver a glória de Deus. Renuncia para que o Senhor possa entrar. E aquela porta que estava fechada abrir. Carabalada ali, carabalada lá. Aquela alegria que você estava esperando chegar. Aquela paz que você tem almejado, você alcançar. Renuncia. Porque a palavra diz assim, que o Senhor Jesus morreu para que eu e você tivéssemos uma vida em abundância. Que fôssemos felizes. É promessa do nosso Deus. Se me buscardes de todo o vosso coração, me encontrareis. Inclina o teu coração nessa hora. Põe a tua mente em Cristo. Não se importa com a pessoa da direita nem da esquerda. Liga a tua mente em Cristo nessa hora. Ora-se comigo, Senhor Jesus. Nessa hora, eu venho renunciar o que eu acabei de pensar. Senhor, eu renuncio esse pecado que tem atormentado a minha vida, tem me afastado do Senhor, tem gerado derrotas na minha vida. Eu quero renunciar esse pecado que me afasta de Ti. Em nome de Jesus, é que eu ordeno que haja libertação nessa área da minha vida hoje. Em nome de Jesus, eu decido fazer diferente. Senhor, derrama o Teu sangue sobre essa área da minha vida. Em nome de Jesus, eu era, não vou ser mais. Eu era um ex. Hoje eu não sou mais. Hoje eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Zaqueu faz algo extraordinário. Zaqueu, quando ele renuncia o dinheiro, que era o que levava a perdição dele, Jesus diz assim para Zaqueu: veio hoje salvação a essa casa, porque esse também era filho de Abraão. E Jesus não para aí. Jesus diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Zaqueu era um cristão, um filho de Abraão, estava perdido, tinha desviado dos caminhos do Senhor e estava buscando outros caminhos. E o Senhor foi atrás de Zaqueu. Ele já conhecia quem era Zaqueu. É assim o nosso Deus. Deixa o Senhor trabalhar com você hoje à noite. Amém? Vem aqui para frente para a gente estar orando, colocando diante do Senhor as nossas causas, aquela causa que você trouxe. Esse é o próximo clamor que eu quero fazer com você. Deixa o Senhor trabalhar no seu coração. Se você ora em línguas, ora em línguas. Irmã Léo, o que é orar em línguas? Não, a Bíblia diz assim que quem ora em língua, ora em mistério. Amém? Orar